fechamos o programa agora com uma peça que rodou o interior do estado de São Paulo. Várias cidades receberam a visita do elenco da peça Sobrevida e teve a oportunidade de conferir esse espetáculo, que tem texto e direção de Silvio Mazzulo, no elenco Rosemarie Fernandes e Milton de Castro. A peça conta a história de um casal que se reencontra depois de 20 anos e relembra os passados e suas diferenças que o fizeram se separarem. Quer conferir agora? Bate-papo com todo esse elenco no Cine Cultura de Natal. E hoje no Cine Cultura recebo o elenco da peça Sobrevida, que está fazendo uma apresentação aqui na cidade de Atibaia. Tem ao meu lado Milton de Castro e Rosemarie Costa. Falei certo, Rose? Certíssimo. Gente, não chamou tanto a Cris, fala meu nome certo. Puxão de orelha, né? É isso mesmo, né, Milton? É isso. Sobrevida, vamos falar um pouco desse trabalho, terceira apresentação, sendo a segunda, quarta apresentação, sendo a segunda em Atibaia, né? Duas apresentações foram fora da cidade. Como que é esse trabalho, Milton? Conta um pouco sobre você, sobre o espetáculo, como que está sendo sua ligação com tudo isso. Nós recebemos esse convite da Silvia, né? Para esse texto que ela escreveu, dirigiu, concebeu, né? E eu sou um ator sazonal, né? Porque eu sou psicólogo, na verdade. Ai, que mas delícia. sempre fui apaixonado por teatro. Quando eu morei muito tempo no Rio, fiz a minha formação no Rio de Janeiro, fiz a formação de ator no Rio de Janeiro, trabalhei lá em algumas peças, sempre teatro, né? Que eu curto, que eu gosto. E quando vim para Atibaia, no ano passado bateu a saudade do palco, aí comecei a conhecer as pessoas aqui da cidade, a Silvia foi uma delas. E aí ela convidou eu e Rose, né, para fazer essa leitura dessa Tem peça. essa coisa do psicólogo-ator, né? A Flávia Garrafa também ela é psicóloga e é atriz. E as peças dela, geralmente, ela puxa, sempre tem um viés, uma coisa assim, puxando de cada ser humano, uns detalhes bem interessantes. Isso ajuda pro ator, se fala que a profissão ser psicólogo, que você está em cena, essa interpretação, Ajuda. a forma do outro ver. Ajuda bastante, né? A gente tem que criar o personagem, né? Contar uma história. Ajuda pelo fato da questão das personalidades, das múltiplas personalidades e tal, facilita a criação. Mas o grande trabalho é a carpintaria. O que eu mais gosto é essa carpintaria do ator, né? A gente escrever a história do personagem, tá lá, botar os detalhes. Aí a gente sente ele se criando, né? Dar vida a essa pessoa. Isso, porque é uma outra pessoa. E inclusive Dá cheiro, a Silvia trabalhou com a gente de uma forma muito interessante, que eu ainda não tinha trabalhado, que é uma forma a pesquisa dela, né? Que é dentro da constelação familiar. Usar a constelação familiar para criar os personagens. O que é a constelação familiar? A constelação familiar é uma terapia, né? Que está muito em voga agora, bastante em evidência, porque ela pode ser aplicada em várias áreas. E que ajuda a gente resumindo muito, tá? Vamos dizer assim, a gente trabalha com campos, então a gente forma um campo, um campo energético, ele chama esse campo mórfico, na verdade, e que é um campo energético que a gente entra nesse campo. Então assim, não tem como explicar, a gente tem que passar pela experiência. Vivência Mesmo, porque para a criação do personagem foi muito rico. Porque você está criando uma entidade ali mesmo, né? E a hora que você entra nesse campo dele, você começa a sentir coisas que realmente... das outras vezes que eu tive que criar personagens, foi muito diferente. É uma coisa muito de dentro para fora, de fora para dentro. Bater texto, né? Aquela coisa do complemento do texto. Olha, não precisa nem do texto. Por incrível que pareça, não precisa do texto. Você entra na essência do da personagem. Que interessante. É muito interessante, é um trabalho bem interessante. E o seu personagem Sobrevida? Então, o Fernando, né? Fernando, ele é um cara que era muito sonhador quando jovem, né? Ele estava estudando, conheceu a Malu, se apaixonaram, né? E ele tinha os mesmos ideais da Malu, mas ele, de uma forma diferente, de uma forma mais light. Ele não concordava com muita coisa que estava acontecendo no país na época, mas ele tinha uma essência menos guerrilheira, vamos dizer assim. Ele era mais passivo. Ele era mais a paz do amor. De todos os acontecimentos mais passivos. Ele era mais paz e amor. Né? E
E aí, quando começa a coisa a ferver, né, e ele sabia do envolvimento dela, ele deixava, né, assim, levava numa boa, Fingia que não estava acontecendo. fingia que não estava acontecendo, tá porque ele era muito fervendo. apaixonado por ela, né? Então ele queria estar com ela, não importasse o lugar, não importava o lugar. E aí, né, quando acontece o que acontece, né, ele fica totalmente perdido, né? Ele quase enlouquece mesmo, né? Porque é um amor muito grande. Então, assim, eu acho que tem a ver, e isso deve ser a sensação mesmo, né, das pessoas que perdem alguém sem saber o que aconteceu, né? E aí a gente fala de vários tipos de desaparecimentos, né? Desaparecido político, desaparecido raptado, né, que o corpo não aparece nunca, seja o desaparecimento que for, é uma falta, né? As pessoas... É um ciclo que você não fecha, né? O que aconteceu, o que foi, o que eu errei, o que eu acertei, o que está acontecendo. O que aconteceu? Acho que esse é o grande problema. Legal. O que aconteceu? Rose, fale da Malu para nós e um pouco da história. Malu é uma mulher incrível, assim, porque ela, ao mesmo tempo que ela tem o lado sonhadora dela, aquele lado de mulher, de menina que gosta de dançar, que gosta de estar no meio da arte, ela é uma mulher muito assertiva no sentido de lutar pelo que ela quer. Ela sabe o que ela quer. E ela se encontra nessa divisão, onde ela tem que escolher um caminho, né? E aí isso faz com que toda a trama ela se desenvolva. Parecido com você em alguns pontos, né? Uma mulher assim... Tem algumas coisas. Tem algumas coisas, sim. Né? Tem algumas coisas, principalmente porque eu também gostava muito de dançar e quando eu escolhi minha carreira eu tive que deixar um pouco a dança de lado. Então isso eu me identifiquei muito com ela. Então é bem bacana sentir isso. A gente buscar algumas referências, nossas próprias referências na personagem. Matar a Isso é saudade legal, de alguma isso é coisa legal. que passou. Conta um pouco a tua história com o teatro, Rose, porque eu te conheço há muitos anos, apesar de ser super jovem, mas a gente conhece há muitos anos e acho muito curioso até essa nova fase que veio, que não é nova, né? Já faz um bom tempo que veio. Faz um tempinho que apareceu o teatro na minha vida, mas assim, você sabe, minha carreira, eu sou médica veterinária, né, por formação. E uma ótima médica veterinária. Obrigada. E aí, depois disso, eu fui trabalhar com desenvolvimento humano, com treinamento de pessoas, com capacitação e treinamento de pessoas. E durante esse processo de treinamento de pessoas, que é dentro de uma experiência para um novo produto, para um novo projeto de treinamento, surgiu o teatro como experiência, simplesmente para eu ver como era, para poder chegar mais próximo do ser humano. E foi quando eu me deparei com o palco e me apaixonei, me identifiquei e descobri algo que eu achava que eu não tinha, que eu achava loucura. Quando eu recebi o primeiro convite, eu falei, imagina eu no teatro, não tenho nada a ver com teatro. E me identifiquei e não saí mais. Esse está sendo o personagem mais intenso que você está vivendo, Rose, de todo esse projeto, todo esse trajeto com o teatro? Sim, porque, como o Milton disse, esse foi um personagem que a gente mergulhou profundamente na essência dele. A gente teve que... Participou um no texto, na escrita do muito, texto, não foi algo que veio pronto? Não foi algo que veio pronto. A gente participou de todo o processo. Lógico, o texto foi da Silvia Mazzullo, ela escreveu o texto. Porém, a gente, quando, na formação das personagens, na formação das cenas, a gente ia se identificando com algumas coisas, se deparando com algumas situações e a gente ia trabalhando. Então, a gente foi, inclusive, visitar alguns lugares. Esse laboratório é muito interessante. Visitar algumas situações, participar de algumas situações. Eu provocava, no sentido de provocar as pessoas, o tema da peça, justamente para ver qual era a reação que as pessoas tinham em relação a esse tema. E a gente vê que tem uma divergência de opiniões que hoje é muito presente na história atual. E era uma história que, apesar dela se passar há 20 anos atrás, 30 anos atrás, ela é completamente contemporânea. Ela é bem atual. E como que a Silvia chegou nesse texto? De que forma que ela
pensou nisso? Você acompanhou esse processo? A Silvia ela já gosta de trabalhar com esse tema, né? Ela já tem outras peças com a ditadura e tal, só que ela trabalhava com outro mote da questão. Esse, na realidade, a gente está trabalhando mais com o sentimento das pessoas em relação ao que se passou, não exatamente ao processo político, mas o que aconteceu com essas pessoas que passaram por esse processo. Se envolveram com o processo. Que fim que levou? O que aconteceu? Como que essas pessoas encararam esse processo? E não necessariamente o processo. Você teve contato com alguém? Tivemos contato com alguém, com pessoas que passaram pelo processo. Nós estivemos no antigo DEICOI, onde a gente esteve nos lugares onde pessoas passaram por processos. Tem falas do texto que são depoimentos reais de pessoas que realmente passaram. Então, durante o texto, isso é até interessante que numa apresentação que nós fizemos em Nazaré, um dos professores de história, no final da peça, ele veio falar com a gente. Ele falou, nossa, eu conheci Dom Paulo, que é uma pessoa que a gente menciona na peça, ele falou assim, ele me relatou exatamente isso que vocês falaram na peça. A gente depois fala que não teve nada, né? Teve muita coisa, não, teve muita coisa. Não pode ter sido a mesma intensidade, mas teve bastante o levante ele é merecido, né? Agora, teve um fato que é uma das coisas mais incríveis que aconteceu nesse processo, né? Da Luísa. Do personagem Luísa. É verdade. Que elas estavam nesse evento que eu infelizmente não pude estar com elas. Que era o pessoal dando depoimento, né? Porque eles se encontram, esse grupo, eles se encontram ainda anualmente. Ai, que legal! Eles continuam se encontrando para falar sobre a situação. E eles têm eles têm os materiais de algumas pessoas que ainda realmente ainda estão nessa situação. E eles estavam distribuindo cartazes aleatoriamente. E aí a gente pegou um cartaz aleatoriamente para poder levantar. E levantamos o cartaz, quando a gente virou, era uma Luísa. Caramba, gente. A Silvia quase fez uma coisa. E é muito legal. Eu tava falando com o Cláudio Fontana, ele tá com o espetáculo Estado de Sítio, direção do Caetano Vilela, Elias Andreato, justamente que fala também de toda essa questão. Não é uma peça política, nem como vocês relataram, não é intenção, não é política, mas é relatar o que foi uma época, entendeu? As vidas envolvidas em tudo isso e ver que... E o público, eu falei, e essa questão do público, como é a reação do público, como o público retorna com tudo isso, né? Vocês sentem algum... Bastante. Assim, é interessante porque nós estamos falando de uma coisa que hoje em dia, mundialmente, né, é bastante presente, infelizmente, felizmente a discussão, que é a questão de direitos humanos. Né? A violação dos direitos humanos. Então, quando você parte de violações, né, seja de A ou B, né, essas violações aconteceram, né, mas aconteceram de ambos os lados. E quando a gente polariza demais isso, eu acho que a gente perde muito o foco da questão. Né? E é interessante porque nós somos 3 pessoas nesse processo e temos opiniões políticas diferentes. Mas a função da peça maior, para mim, né, eu sempre vi isso, é falar do que não pode ser feito. A violação dos direitos humanos. Todo mundo, independente de qual seja, de qual lado, de que lado a pessoa esteja, não te dá direito pelo erro do outro, você cometer outro erro. Porque os excessos aconteceram de ambos os lados. Né? Então, assim, não dá para ficar só muito maniqueísta nessa questão. Não. Agora, para mim, a questão central é todo mundo tem direito a ser julgado e condenado. Ponto. Seja do que lado que for. Né? Muito obrigado. O tempo encerrou, infelizmente. Vamos deixar o contato. Está assistindo Cinecultura, sua cidade, quer levar esse espetáculo até aí, é uma ótima oportunidade. Qual é o contato, Rose? O contato hoje, quem faz a produção é Deu Merda Produções. Nós temos 2 contatos, que é o 11 99621 1584. Eu fui aqui embaixo. Isso. E
11 999 85 2013. Perfeito. E tem a nossa página no Face, Sobrevida, tem o Sobrevida, tem o canal também. Então, No YouTube, tudo lá. Tem um teaser também, que a gente pode dar o link depois para você. Lógico, a gente coloca aqui no material. Merda! muita merda. Gente, pessoal, Gratidão. obrigado, viu? Obrigada. Chegamos ao final de mais um Cinecultura. Um Feliz Natal, tudo de bom pra você e toda a sua família que acompanha a família do Cinecultura também, viu, gente? Bom Natal, vamos confraternizar, vamos nos divertir. Muita paz, muito amor e paciência com as visitas, que isso faz parte desse pacote todo, ok? Semana que vem tem mais programa Cinecultura. Vamos fechar a temporada de 2018 com mais um programa pra você exclusivamente. Um grande beijo, até a semana que vem com Cinecultura.